Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Convertei-vos e crede no Evangelho. Queridos, hoje alcançamos o 5º dia do nosso retiro quaresmal. Hoje é o primeiro domingo da quaresma. E o Evangelho que a igreja nos propõe para meditarmos nesse primeiro domingo da quaresma está em Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Abra o seu coração, é uma palavra de conversão e de vida eterna para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho desse primeiro domingo é o resumo da quaresma. É o resumo desse tempo litúrgico no qual nos penitenciamos, buscamos a conversão para nos prepararmos para a Páscoa. A nossa Páscoa definitiva é a nossa morte. A nossa morte é a nossa passagem definitiva para a vida eterna. A Páscoa dos judeus é a entrada deles na terra prometida. A saída do Egito e a entrada na terra prometida é a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos cristãos é a morte e ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou o terceiro dia e ascendeu aos céus. E ele há de vir a julgar os vivos e os mortos. A segunda vinda gloriosa de Jesus. Essa segunda vinda gloriosa de Jesus pode ser que nos surpreenda no tempo dessa vida presente que estamos vivendo. Pode ser que Jesus volte daqui 5, daqui 10 minutos. Pode ser que não. Pode ser que a gente viva 100 anos nesta terra e nós morramos e não vejamos nesta vida a segunda vinda de Jesus. Mas o fato é, se Jesus voltar ou se a morte me levar a Jesus, essa será a minha Páscoa. A minha Páscoa definitiva será o encontro com o Senhor e eu serei julgado. Assim, irmãos, como durante o tempo da quaresma, nós nos preparamos durante 40 dias para celebrarmos a Páscoa do Senhor, a ressurreição de Jesus, o tempo da nossa vida nesse mundo é uma quaresma. O tempo da vida nesse mundo precisa ser um tempo de preparação para a nossa Páscoa definitiva. Assim, Jesus termina o Evangelho dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. Mas antes de Jesus dar essa sentença, convertei-vos e crede no Evangelho, Jesus mostra a sua quaresma. A palavra diz que antes do início do seu ministério, o Senhor se retirou ao deserto. E aí esteve 40 dias jejuando, sem comer, sem beber, 40 dias de um jejum intenso e profundo. E ao término desses 40 dias ele foi tentado. Esse é o resumo da vida do homem sobre a terra. Queridos, 40, na época bíblica, 40 era o tempo da vida de um homem. Em média, o homem vivia 40 anos. Era a expectativa de vida de um homem 40 anos. Por isso o povo caminha 40 anos no deserto e muda a geração. Ou se você pegar o livro de Josué, você vai ver que aquela geração que saiu do Egito não adentrou a terra prometida. Não entrou na terra prometida porque murmuraram, porque pecaram contra o Senhor, não entraram na terra prometida. Entrou a geração que os sucedeu. Sequer Moisés entrou na terra prometida, mas entrou Josué, que era servo e discípulo de Moisés. Assim, a Sagrada Escritura nos mostra que 40 anos era o tempo da geração da vida de um homem. Você já entendeu tudo. Jesus no deserto, durante 40 dias, representa a vida do homem na terra. Estamos nessa terra durante os nossos 40 dias, durante a nossa quaresma, em preparação para a eternidade. E assim como o demônio vai tentar Jesus no deserto, e Jesus permite ser tentado pelo demônio, tudo que Jesus faz, Jesus, ao fazer qualquer gesto, ao realizar qualquer gesto, ao dizer qualquer palavra, ao tomar qualquer iniciativa, Jesus ali mostra um caminho de salvação.
Jesus mostra então, ao ser tentado no deserto pelo demônio, que o demônio há de nos tentar ao longo dessa vida. Há de nos tentar com tentações de poder, com tentações de prazer e com tentações de glória, de soberba. Assim ele tenta Jesus, transforma essas pedras em pão. Tentação do prazer, o prazer sensível do paladar. Transforma essas pedras em pão. Se me servires, te darei o mundo inteiro. Tentação do poder. Lança-te daqui de cima. A palavra de Deus diz que os anjos não permitirão que seu pé resvale em uma pedra, mas os anjos te sustentarão. Lança-te daqui de cima, para que sejas visto por todos, sendo sustentado pelos anjos. Tentação da soberba. Queridos, o demônio há de nos tentar. O demônio há de nos tentar. E assim Jesus mostra como vencer a tentação demoníaca, através do jejum. Mais para frente no Evangelho, quando os apóstolos pregam, e na sua pregação é-lhes apresentado um menino que estava possesso do demônio, os apóstolos tentam exorcizar aquele menino possesso do demônio e não conseguem. Não conseguem. Jesus então chega e os apóstolos dizem: tentamos de diversas maneiras expulsar o demônio e não conseguimos. E Jesus diz: certa casta de demônios só pode ser expulsa a poder de jejum e de oração. Se o deserto é o símbolo da vida do homem nessa terra, aqui Jesus nos ensina como devemos passar a vida nessa terra. Uma vida de jejum e de oração. Queridos, a nossa vida precisa ser uma quaresma. Porque nesse mundo estamos no exílio. Nesse mundo estamos no deserto. Esse mundo, a vida nesse mundo, é um caminhar para a eternidade. É um caminhar para o encontro com Jesus, como eu falava no início do vídeo. A vida nesse mundo é um caminhar no deserto. Como o povo caminhava no deserto 40 anos, a nossa vida aqui nesse mundo é um deserto. Esse mundo é um vale de lágrimas, como a gente reza na Salve Rainha. É um deserto de sofrimento, de sol escaldante durante o dia e de frio terrível durante a noite. Onde não há água, onde não há refrigério, é o deserto. Esse mundo é o deserto. A nossa felicidade está na terra prometida. E qual é a desgraça do homem? A desgraça do homem é se apegar demasiadamente à areia do deserto, às migalhas desta vida, e se esquecer de Deus. E querer buscar a sua felicidade no deserto. Só que no deserto só se encontra areia, não se encontra felicidade. A felicidade mesmo só na terra prometida. Amados, ao ver Jesus durante 40 dias no deserto, jejuando e orando, entendemos que esse é o caminho da salvação. Jejum e oração. Assim a gente vai vencer o tentador, que de todas as formas tenta evitar que nós entremos na terra prometida. A vida nesse mundo é um combate. A vida nesse mundo é uma quaresma. Então, coragem e vamos à luta. Convertei-vos e crede no Evangelho. Nessa quaresma, medita sobre isso. A necessidade que temos de buscar o céu e a vida eterna. E os meios que Jesus nos dispõe para isso. O jejum e a oração. Certa casta de demônios só pode ser expulsa à força de jejum e oração. Eis o tempo da conversão. Eis o dia da salvação. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.